Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Palmeiras. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de mergulharmos nessa discussão que promete dar o que falar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso Verdão. Agora, vamos ao que interessa. O Palmeiras decidiu não perder tempo e promoveu uma verdadeira revolução em seu elenco, dispensando nada menos que 8 jogadores de uma só vez. A notícia sacudiu a academia de futebol e também todo o cenário esportivo nacional, pois estamos falando de mudanças significativas em setores fundamentais da equipe. Esse tipo de movimentação em massa não é comum no clube, conhecido por sua estabilidade e planejamento. Mas dessa vez, a direção comandada por Leila Pereira mostrou que está disposta a fazer escolhas drásticas em nome de um futuro ainda mais competitivo. A barca de saídas, anunciada oficialmente no fechamento da janela, foi fruto de uma análise minuciosa conduzida pela comissão técnica de Abel Ferreira em alinhamento total com a presidente Leila Pereira e sua diretoria. Nada foi decidido de um dia para o outro. E cada nome que deixou a academia de futebol passou por uma avaliação criteriosa, que levou em conta não apenas o desempenho em campo, mas também fatores como idade, condições físicas, histórico, de lesões, potencial de valorização no mercado e até mesmo a adequação ao modelo de jogo que o treinador pretende implementar para a próxima fase do Palmeiras. Em um clube que se consolidou como referência em planejamento, decisões dessa magnitude não acontecem com base em emoção ou pressão externa, mas sim em diagnósticos técnicos e administrativos. Segundo informações de bastidores, as reuniões que antecederam esse pacote de saídas foram longas, tensas e repletas de análises detalhadas. Relatórios individuais foram produzidos sobre cada jogador, discutindo pontos fortes, limitações e a projeção de contribuição futura dentro do elenco. Foi nesse processo que Abel Ferreira deixou claro à diretoria quais atletas já não correspondiam às expectativas ou poderiam ser substituídos por peças mais jovens, baratas ou com maior margem de evolução. A presidente Leila, por sua vez, reforçou a necessidade de equilibrar as contas e de transformar oportunidades de mercado em ganhos financeiros expressivos, o que acabou resultando em um consenso. Era hora de mudar de forma profunda, mesmo que isso causasse estranheza em parte da torcida. Entre os 8 nomes, 4 chamam atenção, especialmente pelo impacto financeiro gerado. Foram transações milionárias que resultaram em 363 milhões de retorno aos cofres do clube. Estevão, Vanderlan, Thales e Richard Rios não apenas deixaram o Verdão, mas também abriram caminho para que a Sociedade Esportiva Palmeiras se consolidasse como um dos clubes mais rentáveis e estratégicos da América do Sul. Esses números são significativos e mostram como a política de vender no auge do valor de mercado está se tornando marca registrada da atual gestão. A venda de Estevão para o Chelsea, por exemplo, já vinha sendo falada há meses, mas a oficialização após a Copa do Mundo de Clubes foi o desfecho de uma novela que trouxe ao menos 161 milhões líquidos para o Palmeiras. O garoto de apenas 17 anos deixa o clube como uma das maiores promessas da base alviverde nos últimos tempos, e sua ida para a Premier League será acompanhada de perto pela torcida que ainda sonha em vê-lo brilhar na Europa com o selo da academia. Outro destaque foi Richard Rios, que seguiu para o Benfica em uma transferência que surpreendeu pela velocidade com que foi conduzida. O volante colombiano havia se consolidado como peça importante do esquema de Abel Ferreira, mas a proposta europeia foi considerada irrecusável. O clube português enxergou nele um perfil versátil, e o Palmeiras, ciente de que poderia capitalizar ao máximo nesse momento, bateu o martelo. A saída, é claro, cria uma lacuna, mas também oferece margem para reforços pontuais. Já Vanderlan, lateral que despertava debates internos sobre seu aproveitamento, acabou se transferindo para o Bragantino.
O negócio não teve cifras tão grandiosas quanto as outras movimentações, mas mesmo assim rendeu um retorno interessante, além de aliviar a folha salarial. O mesmo pode ser dito de Tales, jovem promissor que acabou negociado com o Almeria, da Espanha. A decisão de abrir mão do jogador indica que a comissão técnica acreditava em alternativas mais preparadas para assumir protagonismo imediato. Além das vendas milionárias, o clube também optou por decisões duras, como as rescisões contratuais de Mike e Marcos Rocha. Ambos vinham de longos anos de serviços prestados ao Verdão, colecionando títulos e momentos marcantes. Mas o ciclo, segundo a direção, havia chegado ao fim. A saída dos dois laterais, ídolos para muitos torcedores, mostra que a reformulação foi profunda e que a instituição prevaleceu sobre qualquer apego emocional. O futebol moderno exige frieza, e o Palmeiras demonstrou ter estômago para decisões impopulares. No mesmo pacote, houve movimentações envolvendo a base. O goleiro Matheus foi transferido em definitivo para o Alverca, de Portugal, enquanto o zagueiro Naves foi emprestado ao mesmo clube. Essas operações reforçam a ideia de que o Palmeiras busca não apenas fortalecer suas finanças, mas também abrir caminhos para que jovens tenham experiência internacional e possam retornar mais maduros ou render novas vendas no futuro. A saída de 8 jogadores em uma mesma janela pode parecer, em um primeiro momento, arriscada. Contudo, quem acompanha de perto o planejamento do Palmeiras sabe que nada é feito sem que exista um plano bem estruturado por trás. A gestão de Leila Pereira, em sintonia com Abel Ferreira, aposta na renovação inteligente, equilibrando finanças robustas com a manutenção de um elenco competitivo. A expectativa agora recai sobre os nomes que virão para preencher essas lacunas e elevar ainda mais o patamar do Verdão. Não é exagero dizer que o Palmeiras virou referência na forma de lidar com o mercado. Enquanto muitos clubes brasileiros ainda sofrem com dívidas e dificuldades para se reorganizar, o Verdão mostra que é possível competir em alto nível sem abrir mão da saúde financeira. A saída desses 8 jogadores, quando colocada no papel, não significa enfraquecimento, mas sim uma manobra estratégica para reoxigenar o grupo e abrir espaço para novas estrelas. O impacto emocional, claro, também é relevante. Torcedores mais nostálgicos podem sentir a perda de ídolos, como Marcos Rocha e Mike, assim como lamentar não ver Estevão amadurecer com a camisa alviverde. No entanto, o futebol exige constante renovação, e a grandeza do Palmeiras se mede justamente pela capacidade de revelar talentos, vendê-los no auge e, ainda assim, manter-se competitivo em todas as frentes. Poucos clubes no mundo conseguem equilibrar tanto esses fatores. Com os 363 milhões arrecadados, o Verdão tem agora uma margem de manobra importante para reforçar seu elenco. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de investir com inteligência, priorizando posições carentes e jogadores que se encaixem no estilo exigido por Abel Ferreira. O treinador português, conhecido por seu perfeccionismo, terá voz ativa nas escolhas, garantindo que as peças venham para agregar de imediato. Outro ponto a ser destacado é a mentalidade vencedora que o Palmeiras consolidou nos últimos anos, diferente de clubes que entram em reformulações e acabam vivendo crises. O Verdão mostra que pode se reinventar sem perder competitividade. A barca de 8 jogadores, em vez de representar um risco, pode se transformar em combustível para uma nova fase de conquistas. A torcida, mesmo surpresa, sabe que o clube já deu provas suficientes de que suas decisões são guiadas por planejamento e não por improviso. O cenário internacional também se movimenta em função dessas vendas. O Chelsea, o Benfica e o Almeria apostaram pesado em jovens formados ou valorizados no Palmeiras, o que só aumenta o prestígio da academia de futebol como celeiro de talentos. Isso fortalece a marca do clube e atrai ainda mais olhares de investidores e clubes estrangeiros, criando um ciclo virtuoso que beneficia financeiramente e esportivamente a instituição.
Vale lembrar que a janela que se encerrou foi uma das mais movimentadas da história recente do Palmeiras. Nunca antes o clube havia liberado tantos jogadores de uma só vez, e isso marca um ponto de virada que pode ser lembrado no futuro como o início de uma nova era. Uma era em que o Verdão se posiciona como protagonista absoluto no mercado, sem medo de tomar decisões que muitos evitariam. O torcedor, naturalmente, se pergunta o que virá depois. Quem serão os substitutos de Estevão, Richard Rios, Vanderlan e Thales? Como Abel Ferreira vai reorganizar suas peças sem Marcos Rocha e Mike? De que forma a base continuará sendo utilizada? Todas essas respostas só virão com o tempo. Mas uma coisa é certa: o Palmeiras não dá ponto sem nó. A expectativa é alta, e a confiança da torcida se apoia no histórico recente de escolhas certeiras da diretoria. Diante de tudo isso, fica evidente que a barca de 8 jogadores não foi um ato de desespero, mas sim um movimento calculado para projetar o futuro do Palmeiras. A mensagem que fica é a de que o Verdão não teme mudanças, desde que elas sirvam para fortalecer o clube como instituição. É essa postura ousada que mantém o time sempre no topo, disputando títulos e se consolidando como referência nacional e internacional. E agora, torcedor, queremos ouvir a sua voz. O que você achou dessa decisão radical do Palmeiras de mandar embora 8 jogadores de uma só vez? Foi uma medida correta para renovar o elenco e garantir um futuro ainda mais forte? Ou o clube poderia ter mantido alguns desses nomes por mais tempo? Deixe sua opinião nos comentários e participe desse debate que promete agitar a família alviverde.